Hebreus capítulo 8, o verso 6. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia. Capítulo 8 do livro aos Hebreus, verso 6. A palavra do Senhor diz assim: mas agora alcançou ele, é Jesus, ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Mas agora alcançou ele, ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Que Deus nos abençoe. Hoje nós vamos, panoramicamente, estudar a Epístola aos Hebreus. Nós estamos desde Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, estudando e chegamos hoje aqui, nessa escola dominical, a Epístola aos Hebreus. Essa Epístola aos Hebreus, pode colocar aí, pode passar, pode colocar o tema. Nós estamos agora estudando essa carta, essa epístola. Ela é uma epístola que, pode colocar, pode passar, Shaila, as informações iniciais. Muito bem. De todas as cartas do Novo Testamento, essa carta, essa epístola aos Hebreus, ela é uma epístola que muitos cristãos têm dificuldade de entender, porque ela trata de assuntos concernentes ao Antigo Testamento. Ela fala da velha aliança e fala da nova aliança. Isso foi necessário, porque o autor da epístola precisava compartilhar algumas informações e algumas orientações que eram pertinentes à igreja naquele tempo, naquela época. Se você pegar e ler essa epístola, você vai ver muitas informações do Antigo sendo tratado ali, aqui no Novo Testamento. E o autor faz isso justamente para exaltar uma pessoa, para glorificar uma pessoa e para mostrar que essa pessoa, e essa pessoa é Jesus, ele é o suprassumo, ou seja, a completude, a superioridade de todas as coisas que já aconteceram até aqui na história do povo hebreu, na história do povo judeu, na história da salvação humana. Então essa epístola, quando você entra nela, você entra aqui no mundo, por exemplo, aqui fala de Melquisedeque, aqui fala de Arão, aqui fala de anjos, aqui fala de Moisés, aqui fala de sacrifícios, fala de sacerdotes, tudo dentro de um contexto do Antigo Testamento. Tudo que parece aqui é tão do Antigo Testamento e tão complexo, se você não se deter suavemente, pausadamente, para estudar essa epístola de uma forma um pouquinho mais exaustiva. Obviamente não vai ser o caso nosso aqui em primeira instância. Hebreus é um conjunto comparativo entre o Testamento da Lei e o Novo Testamento, o Testamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É chamado por alguns teólogos de a levítica história do povo hebreu no Novo Testamento. Então essa epístola, ela é repleta de ensinos sobre a doutrina da superioridade de Cristo. Resumindo, o que essa epístola propõe fazer? Mostrar que Jesus é maior do que a lei, maior do que Melquisedeque, o sumo sacerdote, maior do que Arão, maior do que Moisés, maior do que todos aqueles que vieram apontando para Jesus, dizendo quem ele de fato é, foi e será eternamente. É em Hebreus que nós temos aquele texto maravilhoso: Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente o mesmo. Ou seja, ele não mudou, embora ele tabernaculou entre nós, se fez carne, se tornou forma humana,
ele não deixou de ser quem foi, embora tenha abdicado da sua glória, feito menor do que os anjos, como ser humano, como homem, 100% homem, ele continuou sendo 100% Deus. E como Deus, ele cumpriu o papel, o propósito para o qual fora levantado naquele tempo, aqui na terra, na Palestina especificamente. Então, a epístola ela está repleta de ensinos sobre a doutrina da superioridade de Cristo. Ele é superior a tudo, é superior a todos. Ninguém se compara a ele, ninguém chega aos pés dele, embora humildemente andou por esta terra, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Está lá em Atos 10, verso 38. Vamos uma visão panorâmica do livro da epístola aos Hebreus. Eu quero te mostrar aqui agora. É o 58º livro da Bíblia, pegando de Gênesis até Apocalipse. São 66 livros, nós temos Hebreus com 58º. 19º livro do Novo Testamento. Este livro compõe-se de 13 capítulos, somados de 270 versículos de história. 303 versículos no total. 270 versículos de história e 9 versículos de profecias cumpridas. Mas também há em Hebreus, nos 13 capítulos, dentro dos 303 versículos, 24 versículos que tratam de profecias que ainda não se cumpriram, irão se cumprir ao longo da trajetória da igreja na terra. Temos nesta epístola 17 perguntas. Ela está enquadrada, pode passar, no grupo chamado Epístolas Gerais. Essas epístolas gerais começam em Hebreus. O que são as epístolas gerais? As epístolas gerais são aquelas epístolas que não foram escritas pelo apóstolo Paulo. Então elas não são catalogadas como epístolas paulinas. Elas são epístolas gerais porque são diferentes escritores. Especificamente, por exemplo, Hebreus aqui nós não temos a autoria definida de quem escreveu Hebreus. Alguns gostam de acreditar a Paulo a escrita de Hebreus, mas é apenas conjectura. Toda a história da igreja, nós vamos ver aqui algumas coisas aqui, eu quero informar-lhes nesta manhã. Nós vamos entender que as epístolas gerais são Hebreus, Tiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de João, 2 de João, 3 de João e Judas. Então perfaz 8 epístolas, que elas são catalogadas dentro desse grupo, epístolas gerais. E aqui Hebreus dá o início a essa epístola geral. Gerais. Quem foi o autor? Não temos, desconhecido. Nós temos a data. A precisão da data ela existe, porque quando ela foi escrita, ela foi manifesta, e foi manifesta, escrita neste tempo, entre 64 depois de Cristo e no máximo 69 depois de Cristo aproximadamente. O local é um local desconhecido, embora lá no finalzinho do capítulo 13, você encontra o autor falando assim: os da Itália vos saúdam. Então leva-nos a crer que ele estava na região da Itália. Talvez Roma, não sabemos, mas de lá essa epístola veio e ela alcançou o mundo, está aqui na Bíblia, louvado seja o nome do Senhor. O local onde foi escrito desconhecido, o alvo, quem é o alvo dessa epístola? Cristãos judeus. Por isso que o autor, ele traz um paralelo entre as coisas temporais do Antigo Testamento com as coisas agora permanentes e eternas a partir de Jesus no Novo Testamento. Ok? Então aqui nós temos o alvo cristãos judeus. Por quê? Nós vamos saber por que ele foca e escreve essa epístola aos irmãos judeus, aos cristãos, irmãos em Cristo judeus. Vou ler novamente Hebreus capítulo 8, verso 6. Aqui ele traz então esse versículo-chave, que eu li no início, mas agora alcançou ele, é Jesus. Depois do seu sofrimento, depois das suas angústias, das suas dores, depois de passar pela cruz do Calvário e depois de ressuscitar ao terceiro dia, ele alcançou um ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor e maior aliança, que está confirmada em melhores promessas. Então o autor está dizendo, gente, o que Jesus fez para nós e o que Jesus tem para nós não se compara a tudo aquilo que foi revelado no Antigo Testamento. Ele não está desfazendo do Antigo.
Ele está mostrando que o antigo serviu de aio, o antigo serviu de condução, o antigo preparou o cenário, preparou a história, preparou o momento para que o novo se estabelecesse. Por isso que Jesus, quando ele estava tomando a ceia com seus discípulos, ainda vivo, ele disse para os seus discípulos assim: um novo mandamento vos dou. Ele está dizendo, a partir de agora nós vamos viver debaixo de uma nova etapa, de um novo tempo marcado na história e na economia divina para a humanidade. A expressão-chave que nós temos nessa epístola é a supremacia de Cristo. Então, quando você pensar em Hebreus, pense dentro dessa perspectiva. O autor tem em mente mostrar, revelar que Jesus é supremamente maior do que todo o sistema mosaico e vai para além de mosaico, porque ele fala de Melquisedeque, ele vai para além de Abraão, né? Então ele mostra que tudo se converge a Cristo, tudo é para ele e para a glória dele. O propósito da epístola, aqui clareia um pouco mais. Hebreus foi escrito por um hebreu. Hebreus foi escrito por um hebreu. É interessante, você vai encontrar hebreu, você vai encontrar israelita e você vai encontrar judeu. São os mesmos. Estamos falando de um mesmo povo, porém que viveram e experimentaram tempos distintos. Os hebreus é lá na antiga, vem de Éber, um tataraneto de Abraão. Éber, esse Éber que trouxe a língua hebraica, Éber, hebraica, é um judeu, é um hebreu, precisamente. Então o povo que viveu ali, escravizado no Egito, era um povo hebreu. Esse povo hebreu, pastor, também é o judeu? Sim, sim, mas os judeus virão depois. Virão depois. Então presta bem atenção. Os hebreus saíram do Egito e agora lá, Abraão, Isaac, Jacó. Você se lembra que Deus mudou o nome de Jacó para Israel? Então agora as 12 tribos de Israel. Então ali começa agora um novo ciclo na vida dos hebreus. Está falando de um mesmo povo, porém que está vivendo um tempo diferente, uma historicidade diferente. Então ali nasce, a partir de Jacó, Israel, a nação de Israel. Você vai lá, não é, eu vou lá em hebreu, não tem hebreu no mundo, tem Israel no mundo, que fala a língua hebraica, que tem uma herança hebreia, mas é um povo judaico. Então olha só, de Jacó, o Israel, o que campeão com Deus, lutou com Deus, campeão com Deus, ele tem 12 filhos, e dentre os 12 filhos, lá na frente, ele vai dar o nome, um dos seus filhos, obviamente, de Judá. Judá. Mais adiante, as 12 tribos se dissolvem, se dividem, 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. As 10 tribos são eliminadas, fica apenas 2 que se fundem em uma, que é a tribo de Judá. Jesus, ele é da tribo de Judá, a raiz de Jessé, veio de Davi, raiz de Jessé. Então você vê uma coisa tombando sobre outra, e hoje no mundo nós temos o povo judeu que mora em Israel e que fala a língua hebreia. Nós estamos falando de um mesmo povo. O mesmo povo. Então quando você ouvir falar hebreus, Israel, Judá, o mesmo povo, com historicidade diferente, distinta ao longo da caminhada. Então, vamos ver ali o propósito. Hebreus foi escrito por um hebreu, para outros hebreus, para dizer-lhes que deixassem de agir como hebreus. Eu vou te mostrar o que é isso aqui. O evangelho entrou no coração do judaísmo. Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. A maioria esmagadora daquele povo que estava debaixo do Império Romano, a maioria eram judeus. Os judeus que estavam ali foram alcançados pelo Evangelho, não só judeus, mas outros povos também. Paulo foi o apóstolo aos gentios. O foco do apóstolo Paulo não foi os judeus especificamente, mas foi os gentios, todas as nações fora do Estado de Israel, não sendo israelita, não sendo hebreu. Agora, ele escreve uma carta para os hebreus, dizendo para eles: agora você que aceitou Jesus,
não tem mais que seguir o judaísmo. Você não tem mais que se prender aos rudimentos judaicos. O evangelho rompeu com o judaísmo. Então, põe no coração. Cristianismo não é judaísmo melhorado. Não há como negar, saiu do judaísmo, porque Jesus era um judeu. E é verdade, João capítulo 1 diz que veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas deu-lhes o poder para todos aqueles que o receberem, se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então o evangelho começou no meio dos hebreus, veio para o povo hebreu, para que através do povo hebreu o mundo fosse abençoado. Eles rejeitaram. Deus deu então Jesus à igreja. Quem é a igreja? Somos nós, o povo de Deus na face da terra, espalhado sobre a planície deste mundo. Então presta bem atenção no que eu estou te falando. Ele escreve para os hebreus, porque os hebreus estavam vivendo uma perseguição tremenda, irmãos. Os primeiros meses, os primeiros anos, os primeiros séculos do cristianismo, foi uma perseguição avassaladora. As pessoas que eram judias, que aceitavam a Jesus como Senhor e Salvador, elas tinham os bens tomados. Já imaginou? Você chegar na sua casa e você não poder entrar porque alguém falou assim, não, você se converteu a Jesus, então agora tudo que tem aqui deixa de ser seu. Aí o que aconteceu? A pressão foi tão grande, o sofrimento foi tão grande, que as pessoas começaram a desviar da fé. Rapaz, eu não sabia que era tão apertado ser de Jesus. Eu não sabia que sofria tanto para ter Cristo como meu Senhor e Salvador. Então alguns na caminhada cristã, por causa de perseguição atroz, física, emocional, quiçá espiritual, eles começaram então a baixar as mãos e a negar a fé e a voltar de novo aos rudimentos do judaísmo. Tinha outros que não queriam largar a fé como não largaram, mas queriam amenizar o sofrimento, continuando praticando a velha prática judaica. É a mesma coisa, com todo respeito ao catolicismo, um evangélico continuar praticando os ritos católicos. Não dá. Ou é uma coisa, ou é outra. Você está me entendendo? Então estava acontecendo essa perseguição, levando a essa miscigenação religiosa e a apostasia religiosa. Estou afastando, não aguento mais, chego de sofrer, eu vou voltar para a minha velha vida, porque não é fácil ser de Jesus. Então olha lá, na verdade, muitos dos primeiros crentes judeus estavam caindo de volta aos rituais do judaísmo, a fim de quê? A fim de escaparem da perseguição que era cada dia mais crescente. Então essa carta é uma exortação para que esses crentes perseguidos, nós não sabemos o que é isso, irmãos, nós não sabemos o que é isso. Com todo respeito, você nunca quebrou uma unha por causa de Jesus. Você nunca tomou um beliscão. Se é de Jesus, vem cá. Toma, bobão. Não, você nunca tomou isso. Nós não sabemos o que é ser perseguido a ferro e fogo. Existem hoje a perseguição, hoje no Brasil, é a perseguição no campo das ideias. Nós somos hoje perseguidos no país, no campo das ideias. A maioria de nós aqui somos chamados de homofóbicos, fundamentalistas. Por quê? Porque nós seguimos um livro. Eles acham obsoleto demais. Mas todos aqueles que falam que a Bíblia é retrógrada, que a Bíblia é obsoleta, que a Bíblia não vale nada, que a Bíblia é um livro arcaico, eles não podem negar o quanto Deus tem feito através da sua palavra na humanidade. Alguns, tendo ciência disso, odeiam mais o Criador e a sua obra de criação. Mas grande é a misericórdia e a graça do Senhor, até para esses que perseguem. Paulo estava inserido aqui, que na época era Saulo, foi transformado pelo poder do Evangelho, se tornou Paulo o maior apóstolo de todos os tempos abaixo de Jesus. Vamos ao contexto da epístola. A epístola, ela é direcionada a um grupo de hebreus convertidos, que passavam por perseguições por causa da sua fé. Repito, eles perdiam bens, perdiam emprego, perdiam nome, os próprios familiares deserdavam. Então o filho converteu, a partir de hoje você não é mais meu filho, está largando o judaísmo, nós estamos vindo de uma herança judaica, como é que você rompe com isso? Nós batizamos uma senhora aqui, uma época, muitos anos atrás,
E ela aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador. E quando a mãe dela tomou ciência que ela havia se convertido, a mãe dela falou, muito católica, falou com ela assim: nunca mais me chame de mãe, se você descer aquelas águas e negar o batismo que você recebeu do compadre fulano, da comadre Beltrana. Essa mulher me procurou e falou comigo assim: pastor Arley, o que eu faço? Aí eu mostrei na Bíblia para ela. É choque, é forte. Eu disse: aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Eu disse duas coisas para ela: você tem dois caminhos a seguir. Primeiro, fique com a sua mãe, vai para o inferno. Adore a sua mãe e negue a Jesus. Ou fique com Jesus e ore pela sua mãe, para Deus transformá-la. Porque se você ficar do lado de Jesus, no seu coração você não está abrindo mão da sua mãe, é ela que está abrindo mão de você. Não abra mão dela, mas por amor a Jesus, fique com Jesus. Ele é a pérola de grande valor. Vendo tudo que tenho para comprar essa pérola. Já leu isso na Bíblia? Eu abro mão de tudo por ele. E essa mulher então foi batizada aqui. Ninguém da família dela veio, como a maioria vem celebrando, receber. Ninguém. Ela falou: pastor, estou sofrendo terrivelmente, mas feliz com o meu Jesus. Resumindo a história, eles não moram mais em Valadares. Não demorou um ano, a mãe dela se converteu a Jesus. E a família dela conheceu o poder do evangelho transformador, resgatador, libertador. A mãe dela não falou comigo, mas ela me trouxe a notícia. A mãe dela falou assim: eu nunca vi uma pessoa abandonar a família por amor a Jesus. Isso é muito forte, tem algo aí. Não é possível, eu nunca vi uma pessoa dizer: mãe, eu te amo muito, mas eu amo muito mais a Jesus, e eu não vou negar a fé que eu recebi de meu Senhor. Uma perseguição, irmão. Essa mulher não tomou um beliscão da mãe, mas a mãe falou: nunca mais me chame de mãe, porque eu não sou sua mãe a partir de hoje. Vamos ler Hebreus capítulo 10, verso 32 a 34. Lembrai-vos, porém, dos dias passados. É muito sério isso aqui, o que esse autor fala. Em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em partes fostes feitos espetáculos, com vitupérios e tribulações. Sabe o que é você chegar na sua casa e 10, 15 vizinhos estão na porta, te chamar de vagabundo, safado, você não vale nada. Tudo porque você tem Jesus. Jogar pedra em você, falar mal dos seus filhos. Irmãos, é algo muito tentador abandonar isso. Olha o que diz o texto. E em parte fosse participante com os que assim foram tratados. Porque também vós compadeceste das minhas prisões. A vida não está fácil para ninguém lá, olha. E com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Pensa num povo que sofreu por amor de Jesus. Pensa num povo que perdeu. A gente ouve muita gente. Fala para mim antes de vir para a igreja. Antes de vir para a igreja eu era quebrado, não tinha nada, andava a pé de bicicleta, você está velho. E depois que você veio para Jesus, agora eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho um avião, tem isso, tem aquilo, tem lá mais. Se esse povo aqui fosse entrevistado, perguntasse para eles assim: o que você tinha antes de Jesus? Eu tinha casa, eu tinha família, eu tinha dinheiro, eu tinha empresa, eu tinha isso, tinha aquilo. E depois que você aceitou Jesus? Perdi tudo. Minha filha não fala mais comigo, a minha sogra me abandonou. Todo mundo saiu de perto. Estou com um grupinho de irmãos sofrendo, cada um tomando mais burdoado do que o outro. Mas nós estamos firmes com Jesus, esperando uma recompensa, olha para cá, no céu. Não havia perspectiva nenhuma. E o autor não faz propaganda enganosa. Não, gente, daqui uma semana você vai estar milionário, fica tranquilo. Daqui uma semana você vai ter 100 vezes mais. Não, o negócio está feio e vai piorar. Mas não se esqueça, você tem uma herança no céu. Uma herança no céu. Agora, é fácil você esperar uma herança no céu, passando fome aqui? Tomando beliscão, chute, pontapé, murro, soco, cusparada. Seus filhos sendo ridicularizados, cabelo puxado, tomando tapa na face.
com o acirramento da perseguição, muitos desertaram, obviamente, voltando para o judaísmo. Por que eles voltaram? Aí você vai entender o texto agora de Hebreus 10, 25. Olha o que ele fala lá. Não deixando a nossa congregação. Ele está falando, gente, não abra mão da fé, não deixa de congregar. Igreja não é lugar só para gente que está bem, igreja é lugar para quem está bem, para quem está mal, é um grande hospital. Mas também é um lugar onde nós somos uma família, mas também é um lugar onde nós somos preparados para o bom combate de Cristo, somos o exército do Senhor, choramos com os que choram, alegramos com os que se alegram. Então ele diz, não deixemos de congregar, a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. É por isso que o pastor de vez em quando fala, meu irmão, você está bem? Você não vem no culto? Está tudo bem? Como é que você está? Vamos embora. Não deixe de vir não, vamos. Quem perde em não congregar é quem deixa de congregar, não são os congregados. Os congregados estão sofrendo a perda do ente querido, de um irmão na fé, mas quem perde é aquele que deixa de congregar. Aí o texto diz assim, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Assim, a epístola é escrita com o propósito de afirmar a doutrina cristã a partir da lei e estimular aqueles convertidos a permanecerem na fé ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Autoria. Essa epístola, eu disse que não temos um autor conhecido. Ela não apresenta o nome do escritor. Já foram sugeridos ao longo da história da igreja vários escritores sugeridos, jamais afirmativamente dado. Apolo, um grande e eloquente cristão do século primitivo. Paulo, Barnabé, Lucas, Felipe, Clemente de Roma, Silvano, até Priscila e Áquila. Não sabemos quem escreveu, mas a linguagem é propriamente de um hebreu, escrevendo para hebreus, para deixarem de serem hebreus na prática religiosa. É provável que o autor seja de origem judaica, pois era um exímio conhecedor do Antigo Testamento e da cultura helenista, uma vez que dominava bem o grego e conhecia muito bem a Septuaginta. A Septuaginta é a versão grega do Novo Testamento. Então, o que aconteceu? Naquele tempo, o Antigo Testamento era todo no hebraico. Reuniu-se os escribas, reuniu pessoas preparadas para fazer a transliteração da língua hebraica do Antigo Testamento para o grego do Novo Testamento. Então a igreja que estava dentro da cultura greco-romana, ou seja, os romanos dominou o mundo politicamente, mas a língua predominante era grega. Então nós precisamos trazer a língua do Antigo Testamento para o Novo Testamento, né? Para facilitar o conhecimento, a revelação, o manuseio da língua hebraica. Nós encontramos pessoas, por exemplo, em países, né, que não Brasil, que os filhos nascem e muitos pais perdem a oportunidade de dar duas línguas para o filho. Eu tive nos Estados Unidos um tempo atrás e conversando com um casal de brasileiros, gente aqui, Capial, aqui da Rosa, aqui. Nasceu 2, 3 meninos lá, os meninos rasgam no inglês, mas não falam o português. Cabeçudos, com todo respeito a esses amados irmãos. Por quê? Porque poderia muito bem dar aos filhos o privilégio de ter uma língua inglês, a língua, o inglês e o português. Tem menino que você chega para conversa com ele, tudo bem ele? Olá. Filho de brasileiro, que não sabe falar uma palavra, uma frase em português, e os pais enchem de orgulho. Meu filho é americano, só fala inglês. É natural ele aprender o inglês, claro que ele vai aprender. A escola que ele frequenta, as criancinhas com quem ele convive, o inglês, mas dê a ele uma outra língua. Eu estou falando isso aqui por quê? Porque é isso que aconteceu. Precisava trazer do hebraico para o grego, porque o mundo que eles estavam vivendo era um mundo de língua grega. Os irmãos entenderam? Amém, irmão? Concernente à autoria, como disse Orígenes, somente Deus sabe quem a escreveu, ninguém mais. Trago-lhes o esboço da epístola aos Hebreus.
Primeiro, a superioridade da pessoa de Cristo, que vai tratar da majestade. Então ele está falando da superioridade. O tema central é colocando Jesus acima de todo o escrutínio da cultura religiosa judaica. Olha lá, a superioridade da pessoa de Cristo, vai de Hebreus capítulo 1 a capítulo 4. A superioridade da obra de Cristo, o seu ministério, vai de Hebreus capítulo 5 até o capítulo 10. Terceira, a superioridade da vida de Cristo, aí fala dos ministros, ou seja, dos seus talentos e dons, do seu serviço. Fala de Hebreus capítulo 11 ao versículo 13. Ele é superior a todos os heróis da fé, ele é superior a todos aqueles homens e mulheres que foram cheios de Deus, servindo a obra e fazendo a vontade do Senhor. Muito bem, agora eu chamo a atenção para essa palavrinha chamada superioridade de Cristo. Há um consenso entre os estudiosos que o tema do livro é esse: superioridade de Cristo e do cristianismo sobre o judaísmo. Então o termo superior, só para que você tenha uma ideia, é usado 13 vezes nessa epístola. À medida que o autor ele vai mostrando a superioridade de Cristo, da sua salvação, da sua obra vicária, do sistema religioso, ele fala de Jesus sendo superior àquilo que ele trata sendo uma obra do Antigo Testamento. Então ele é maior, ele é superior a Melquisedeque, ele é superior a Abraão, ele é superior a Arão, ele é superior. Ele fala desses personagens, mostra como eles tiveram importância na história do povo hebreu, do povo judeu, mas mostra que Jesus é superior a aquele e a eles. Sempre mostrando Jesus acima, maior, mais sublime, mais espetacular do que todos eles. Outro termo que se repete com frequência é o termo perfeito. Quando ele trata das coisas do Antigo Testamento, ele fala de coisas temporais, limitadas, imperfeitas. Para você ter uma ideia, até o sumo sacerdote tinha que fazer um sacrifício primeiro por ele, para se purificar. Então, embora ele intercedesse para o povo, ele tinha que também interceder por ele, porque ele também era um pecador, portanto a obra não era perfeita. Jesus não. Como ovelha muda foi levado ao matadouro, o que tira o pecado do mundo, sem pecado morreu pelos pecadores. Então o sacrifício dele é um sacrifício perfeito. 14 vezes no original grego, e o adjetivo eterno também é utilizado com muita frequência. Então, sendo a combinação desses três, superior, perfeito e eterno, percebe-se que Cristo e a vida cristã, os que estão debaixo do governo, do pastoreio de Cristo, são superiores nessa perspectiva ao sistema religioso mosaico sobre a lei. Também vale ressaltar aqui, e eu trago na tela, que o autor da epístola ele faz uma construção argumentativa com muito cuidado, indicando que Jesus é o cumprimento do templo, do sacrifício, do sacerdócio que havia se estabelecido na lei. Ele é a ovelha, ele é os vasilhames do templo. Ele mostra que, e quando você estuda Levítico, você estuda o tabernáculo, você vê Jesus em todo aquele tabernáculo, que é uma sombra figurativa daquilo que estaria acontecendo de fato, de verdade, dentro do tempo, dentro da história da humanidade. Por isso que Jesus dividiu a história. Quando ele entra no mundo e quando ele começa o seu ministério, ele divide a história, porque ele veio para cumprir tudo aquilo que estava já prescrito na lei, como algo perfeito, como algo sublime, como algo superior. Então isso também revela que todo aquele sistema antigo, do Antigo Testamento, era temporário, não era para eternizar ao longo da história. Vou aqui ampliar essa percepção. Primeiro, eu vou falar então da superioridade de Cristo, porque é o tema da carta. Eu quero falar aqui sobre a superioridade da pessoa de Cristo. Eu não vou ler os textos, porque os textos são longos, nós não teríamos tempo. Mas Cristo é superior aos profetas. Ele fala disso no capítulo 1, do verso 1 ao 3. Depois eu vou passar para os irmãos, se você quiser. Todo esse slide estará em tuas mãos para que você possa estudar com um tempo maior. Em sua natureza, ele é superior aos profetas em sua natureza. Está lá em Hebreus capítulo 1, verso 1 a 3, quando ele fala que Deus falou de várias maneiras através dos profetas, mas nos últimos dias ele tem nos falado por Cristo. Por Cristo.
Então ele coloca Jesus como superior aos profetas, não desprezando os que os profetas disseram e falaram, mas dizendo: aqui está a profecia viva, aqui está o cumprimento dela, a esse é que nós devemos ouvir. Outra coisa, Cristo é superior aos anjos, está lá em Hebreus, no capítulo 1, do verso 4 ao capítulo 2, verso 18. Ele fala de toda uma estrutura angelical. Embora Jesus tenha vindo a este mundo e se tornou menor do que os anjos, como ser humano, um homem, anjo é espírito, Jesus deixou o seu reino espiritual para se tabernacular, fez-se carne, então ele se tornou hipoteticamente inferior, mas ele mostra todo o cumprimento do seu ministério. Depois ele mostra Jesus reavendo sua posição de honra, sua posição de glória. Portanto, ele sempre foi, é e será maior do que os anjos. Então ele mostra a natureza disso. Depois tem em sua humilhação e glória, ele é maior do que os anjos em seu propósito. Então tem aí os textos corroborando a minha fala. Cristo é superior a Moisés. Pode colocar aí. Hebreus capítulo 3, do verso 1 a 6. Ele mostra a importância de Moisés, como Moisés foi realmente um grande estadista, um homem de Deus, um excelente servo do Senhor. Mas está aqui um que é maior que Moisés: Jesus Cristo. Ele é filho de Deus. Moisés nunca foi filho. Ele se tornou filho a partir do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Até ali todos eram criaturas. Mas com a morte de Cristo, o primogênito, primeiro filho de Deus, ele abriu a porta para nos tornarmos filhos de Deus. Isso retroagiu, pegou todos aqueles que viveram antes dele, salvos pela fé, e alcançou e alcança todos aqueles que vêm se encontrando com Cristo na caminhada cristã. Então ele é superior a Moisés, porque ele é filho desde a eternidade. Também ele é superior a Josué, está lá em Hebreus capítulo 4, verso 1 a 13. Também mostra-nos agora a superioridade da obra de Cristo. Ele fala do sacerdócio. Então ele mostra que Cristo é superior no sacerdócio. Como eu falei anteriormente, o sacerdote, embora ele fazia um sacrifício para o povo, ele tinha que fazer para ele. Porque também ele era pecador, também ele tinha suas limitações e suas deficiências. Então, ele é superior em suas qualificações, Hebreus 4 até o capítulo 5, verso 10. Em sua ordem, Hebreus 7, do verso 1 ao verso 28. E agora, ele mostra que Cristo é superior em sua aliança. Nós temos duas alianças, a aliança do Antigo Testamento e a aliança do Novo Testamento. Está em Hebreus capítulo 8, verso 1 a 13. Então, ele é superior na aliança em sua natureza, em seu ministério e em sua dimensão. Porque a antiga aliança teve início, meio e fim. A nova, tomai, bebei, esse é o meu corpo que é derramado por vós. Esse é o meu sangue da nova e eterna aliança. Então essa aliança, diferentemente da antiga, ela é nova e sempre nova será, porque ela é eterna, não tem outra após ela, não necessitamos de outra após ela, não tem nenhum referendo que venha corroborar tal loucura. Então ela é eterna, ela é prometida, ela é cumprida, é um sacerdócio maior e mais importante. Ok, aliança. Cristo é superior no sacrifício, né? E aqui ele fala de fé, no sacrifício. Ele fala ali de Hebreus capítulo 9, do verso 1 ao verso 10, ele fala do cordeiro, ele fala do seu ministério sacerdotal, do seu modo de tratar com o ser humano, podendo libertá-lo, transformá-lo e trazer vitória sobre ele, porque em tudo esse Jesus foi tentado, mas sem pecado ele venceu. E pode muito bem socorrer aqueles que foram e são tentados na caminhada cristã. Especificamente, ele trata aqui também acerca do sofrimento. Então ele está dizendo, olha, não somos só nós que estamos sofrendo, Jesus sofreu muito mais do que nós, para nos legar e nos dar esta tão grande salvação. Então vale a pena sofrer por ele, vale a pena aguentar o tranco por ele, porque maior sacrifício tivera ele por nossas vidas. E por fim, nós temos a superioridade da vida em Cristo. E aqui ele trabalha 3 temas que, oxalá se eu tivesse tempo aqui para tratar e destrinchar isso aqui. Porque são 2 coisas extremamente importantes para a vida cristã. O tripé da vida cristã está estabelecido em cima daquilo ali, olha. Fé, esperança e amor. Ali eu coloquei fé, amor, esperança por causa da
qualificação textual. Mas ele fala de Hebreus, capítulo 11, ele fala de fé. Ele começa mostrando que sem fé é impossível. Impossível. No verso 6, é impossível agradar a Deus. Então, tudo que é feito sem fé é pecado. Aquilo que é feito pela fé, na palavra, nos ensinos de Cristo, você vai ter o respaldo de Deus, a bênção de Deus, você poderá sofrer por causa disso. E a Bíblia não nega isso. Tem muitas pessoas que por causa da fé ainda hoje sofrem, ainda hoje padecem. O Brasil dificilmente vai ter alguém além do campo das ideias sofrendo perseguições física, mas tem lugares no mundo onde os cristãos são severamente perseguidos, maltratados, mutilados, mortos por causa da sua fé. Então não precisa ir longe não, tem alguns lugares aqui, tem pastores que são mortos assim quase que toda semana no México, por traficantes. O México é um país severamente perseguidor de cristãos, principalmente de líderes cristãos. Morre pastor direto lá. O seminário lá quase que não faz pastor com frequência como nós temos aqui. Por quê? Porque os camaradas sabem que a cabeça dele vai estar a prêmio. Por quê? Porque nós não queremos que os nossos traficantes, nós não queremos que os nossos aviõezinhos, nós não queremos que o povo que fuma, que toma droga, saia do nosso meio, do nosso convívio. E qual é o elemento que traz esse povo de lá para cá? O Evangelho. E quem é a pessoa mais importante no Evangelho, na concepção deles? O pastor que faz o apelo e o Zequinha que vendia a droga lá no bar Jardim, não sei das quantas, converteu. Perdemos o nosso lucro. Então nós vamos matar esse pastor, porque ele vai acabar com o nosso negócio. E assim eles fazem. Mata pastor, mata diácono também, viu? Não é só pastor não. Porque o pastor costuma sair e fala assim com o diácono, toma conta aí, diácono. E o cara chega, vê lá no púlpito o diácono, achando que é o pastor, fuzila o pastor. Pastor diácono. Não é brincadeira não, irmãos, o negócio é sério. Pessoas sendo perseguidas por causa do amor, do Evangelho, por causa de Cristo. Então ele fala de fé. Fé não é só para receber, fé é para dar. Fé é para sofrer. Fé é para suportar as afrontas, as agruras, as humilhações, por amor a Jesus. Segundo, ele fala do amor. O amor é a carteira de identidade do cristão. Esses irmãos lá dessa epístola, para quem foi direcionada, e eles por amor, eles estavam enfrentando o sofrimento por amar a Jesus, por amar o Senhor. E ele fala do amor horizontal pelos irmãos da fé, mas sobretudo ele fala de um amor direcionado aos céus. Nós somos alvo deste amor, mas precisamos também amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele fala de esperança. Embora, repito, a esperança que ele prega aqui, que ele mostra aqui, não é uma esperança de dias melhores a curto prazo. Não é. Antigamente as pessoas, irmãos, ouvia o pastor e mudava de vida. Hoje as pessoas ouvem o pastor, não gostou, muda de igreja. Hoje há uma rotatividade assim assustadora. As igrejas não estão crescendo, estão girando. Estão girando. É lamentável isso. Tem igrejas aí que estão recebendo membros de outras igrejas, são os borbotões. A gente recebe aqui também. E às vezes sai daqui para um outro lugar também. Isso não vamos negar essa verdade. Mas algumas vezes é porque não gostou da palavra. Foi confrontado. Naquele tempo, talvez esse autor, se fosse hoje, alguém diria assim, eu vou sair da igreja desse cara. Porque esse cara não traz uma palavra assim, não gente, vai mudar, semana que vem está todo mundo bem, pode ficar tranquilo que a perseguição vai acabar logo ali na frente. Não, tenha esperança de um futuro na eternidade com Deus. Então essa era a mensagem. As coisas aqui não vão melhorar, vão piorar, e piorou mesmo, irmão. Muita gente morreu depois disso aqui, mas estão na glória até hoje, desfrutando das delícias do céu. Porque vale a pena esperar com paciência no Senhor. Não troque Jesus por nada. Não troque Jesus por nada neste mundo. Tem muita coisa boa neste mundo, muita coisa lícita neste mundo. E muitas vezes as coisas boas e as lícitas podem te privar de amar a Deus sobre estas coisas. Então fé
amor, esperança. Estuda isso, irmão, pesquisa isso. Seja um homem de fé, aumente em fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Permita que Deus derrame amor. Fala para Ele: Senhor, eu quero amar o Senhor com intensidade. Eu quero amar o meu próximo, eu quero amar a Tua obra. Eu quero amar o Teu nome. Eu quero amar, ó Deus amado, aqueles que Te amam e mesmo aqueles que Te odeiam. Eu quero ser um alvo do Teu amor, mas também quero ser um canal do Teu amor. É fácil, não é? Porque como é que você vai amar alguém que vai te dar uma pancada? Pois não, fala. Wagner. Pode falar. Sim. Não, veja só. O cânon da Bíblia não foi feito neste tempo. Todos os livros foram escritos e depois houve um concílio de irmãos, servos do Senhor, pastores, bispos, e foi feito o ajuntamento desses livros inspirados e fez-se a Bíblia. Depois que o cânon foi feito, os 66 livros, não entrou nenhum mais. Embora a Igreja Católica... Não, são mais. São mais. Os livros apócrifos são mais de 2. É de 7 a 9, dependendo da Bíblia. São vários. Nós podemos depois tratar disso, mas a sua pergunta é pertinente. Entendeu? Ou seja, a Bíblia não estava pronta no primeiro século. Foi se escrevendo, depois a igreja que tomou corpo foi guardando esses escritos, pegou a Septuaginta, que é a transliteração do hebraico para o grego, e fizeram então um ajuntamento e a Bíblia. Mas isso foram centenas de pessoas estudando, pesquisando, vendo qual que era, o que não era. Então tiveram muitos livros, por exemplo, nós chamamos livros apócrifos, foram escritos, muitos deles, por exemplo, os Macabeus, que quando você lê tem uma historicidade interessante, porém não é canônico, ou seja, não é inspirativo, ou seja, não foi inspirado pelo Senhor. É um escrito, por exemplo, Flávio Josefo. Flávio Josefo, ele enriquece a Bíblia quando você lê a história deste homem, né, desse romano, simpatizante do judaísmo, um homem convertido, um homem cheio de Deus, falando de toda, ele fala de fora, dos acontecimentos que aconteceu na história do povo hebreu, ok? E ele vai falando e você vai vendo que a Bíblia sempre tem razão em cima daquilo que ele ia falando. Então pega um cara daquele tempo escrevendo uma história, narrando um enredo belíssimo e falando de coisas que ele estava vendo, contemplando e acontecendo. E aí você vai para os evangelhos e você vê a Bíblia falando justamente aquilo que Flávio Josefo corrobora. Então os escritos de Flávio Josefo não são inspirados pelo Espírito Santo, mas têm um grande valor histórico. Ok? Então os livros apócrifos, alguns deles têm grandes valores históricos, mas não são canonizados. Entraram de forma espúria, portanto não tem, na Bíblia cristã evangélica não existem esses livros. Nós temos 66, não mais. Ok? Então Hebreus, nós vamos ver que Apocalipse, nós falamos aqui de livros aqui, 64, esse especificamente é 69, nós vamos ver que esses livros foram chegando bem depois de alguns que foram escritos logo no início da caminhada da fé. Obviamente depois de 33 depois de Cristo. Ok? Então vamos lá. Superioridade da vida em Cristo. Fé, amor, esperança. Eu quero encerrar minha fala aqui, trazendo aqui 6 exortações que o livro de Hebreus faz e traz. Primeira delas. A primeira exortação é contra a negligência. Rapidinho. Hebreus 2, do verso 1 a 4, olha o que ele fala. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Não se faça negligente. Há muitas pessoas hoje que se desviam, não é por não saber, é porque sabe, mas negligente foi a prática da santidade e da devoção. Então hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão abrindo mão da fé com muita facilidade. Isso é sinal dos fins dos tempos. Por isso que o autor naquele tempo já dizia, portanto convém nos atentar
com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo alguns nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade? Então ele está fazendo aqui uma exortação a não negligenciarmos tão grande salvação que recebemos do Senhor. Ah não, eu estou salvo, meu nome está escrito no livro da vida, vou viver agora do jeito que eu quero, do jeito que eu pretendo, do jeito que eu acho que eu devo viver. Nós temos que tomar cuidado com isso. Então ele está exortando os irmãos que estão debaixo de sofrimento a não ser negligente, irmão. Poderíamos esperar aqui uma carta dizendo assim: ô irmãozinho amado, João vai fazer isso. Aqui ele está exortando o pessoal que está debaixo de perseguição a continuar firme na palavra. Não negligencie o que você já tem aprendido. Segunda exortação, contra a desobediência. Hebreus 4, de 11 a 13. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então ele chama a atenção dos irmãos para que não sejam desobedientes, porque a desobediência geralmente ela é praticada às ocultas. É verdade. Tem pessoas que chegam à raia do cinismo, da disfarçatez, descaratez, que ele peca, desobedece mesmo e não quer saber de ninguém. Mas geralmente quando as pessoas vão praticar erros, desobediência, faz um negócio escondido, isso é coisa de pequeno. Uma mãe chegou, pegou uma geladeira toda riscada. Ela chegou com a câmera e falou assim: fulaninha, uma nenenzinha pequenininha. Ela com as mãos todas sujas da tinta da geladeira e com o lápisinho na mão. Quando a mãe falou assim: fulaninha, ela fez assim na hora, irmão. A menina não sabe falar direito, irmão. Quem ensinou ela a esconder o erro dela? A natureza do coração pecaminoso. Ela sabe que está errando, mas está fazendo o quê? Enquanto a mãe não vê, enquanto a mãe não está presente. Então, a nossa tendência para o erro é quando não tem ninguém por perto. É quando ninguém está vendo. É quando ninguém vai ficar sabendo, pelo menos a gente pensa assim, não vai ficar sabendo. Então ele está falando aqui, olha, Deus está vendo. Irmãos, Deus está vendo o seu sofrimento, a sua angústia, a sua dor. Deus está vendo a sua luta, a sua labuta. Deus está vendo você sozinho, você junto, você na patota, você perto, você longe. Deus está vendo você de manhã, de tarde, de noite. Nós estamos nu e patente. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. Então ele está falando, não entra na desobediência. Sai do caminho do engano, do erro, do desvio, da desobediência, porque você vai sofrer o dano. Terceira exortação que ele faz, contra a imaturidade. Hebreus 4, 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho do Deus vivo, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. Sempre falando, retenha firme. Seja crente mesmo, irmão. Se você é de Jesus, fala, eu sou de Jesus. Se você é um servo de Deus, eu sou um servo de Deus. E aí ele diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer nas nossas fraquezas. Porém, um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A compaixão e a vida impecável de Cristo encoraja esses irmãos
a continuarem firmes e tendo Ele como fonte do seu auxílio, da sua ajuda, do seu socorro. Quarta exortação, contra a rejeição. Olha o que ele fala do do capítulo 5, do verso 11 a 14. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Irmãos, você pode estar numa escola dominical como essa, e alguém chegar ali fora e perguntar assim, que carta que foi estudada ali? E talvez por N coisas na sua cabeça, você falar assim, rapaz, o pastor leu um texto lá, eu nem sei agora o que foi. É verdade, a gente tem tanta coisa que a gente acaba às vezes desviando daquilo que nós estamos recebendo. É possível você rejeitar uma palavra, é possível você abrir mão por um momento daquilo que você está ouvindo, sendo sobressaltado por pensamentos e afirmações que te levam para distante daquilo que você está recebendo. Teve um pastor que chamou a atenção dos irmãos, falou assim, irmãos, vou chamar aqui, vem cá menininho. Colocou 3 garotinhos na frente. Fala um versículo, o menino falou mais um livro da Bíblia. Falou outro, o Senhor é meu pastor, e falou. O terceiro, João capítulo 3 todinho. Aí teve um irmão lá atrás que levantou a mão e falou assim, pastor, pergunta para esses 3 meninos se eles têm duplicata para pagar amanhã, de manhã, 9 horas. Ele falou, pastor, o senhor está falando aí, eu estou pensando na duplicata que eu tenho que pagar amanhã, 9 horas, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para pagar aquele negócio? Então a gente é assim, você pode ouvir uma coisa, mas você está com a cabeça longe. A criança aprende, a criança é uma esponja, irmão, que você coloca ela na água, aonde você pôr, ela encharca. Ela enche, ela recebe. Seu menininho vai descer daqui a pouco, o versículo que a tia falou lá em cima, ele vai soletrando para você até em casa, se você deixar. Entra. Agora, na hora que sair ali embaixo, se o irmão falar contigo assim, eu pago um Jorge para você lembrar o texto que o pastor leu lá no início. É perigoso você mandar uma mensagem para mim, pastor, qual que é o texto, pelo amor de Deus? Eu racho o rango com o senhor. A cabeça da gente. Então presta bem atenção, muita coisa pode nos fazer rejeitar. O rejeitar aqui, irmão, não quer dizer, eu não quero saber da Bíblia, não. É você ouvir e dizer, aham, tá, bacana, legal, deixa eu ir embora. Você está me ouvindo aqui agora, irmãos, e essa tentação está cercando a sua vida. Mas te deixa à vontade quando você está assistindo a novela. Você não, alguém que está assistindo a novela. Quando está assistindo um filme, nem pisca. Depois conta detalhes do filme. Porque o Jerry fez isso, não sei o que lá mais, foi lá, fez isso. Até o nome fala certinho, Jerry. Sabe de tudo, meu Deus. Porque esse negócio que não te edifica, parece até que o inimigo fala assim, pode ficar à vontade, não vou te perturbar. Do qual, olha o que ele fala, repito, muito temos que dizer. O pastor não fala muito, é porque tem muita coisa para dizer. De difícil interpretação, se você não parar para poder ponderar sobre isso, você só vai viver na horizontalidade, irmão. Você vai ser perito em muitas coisas, perito na venda, perito na compra, perito em fazer, perito em deixar de fazer. Você vai ser perito em várias áreas, isso não é pecado não, você deve melhorar cada dia mais. Você tem que ser bom naquilo que você faz, melhore cada dia mais. Agora, quando somar no final, você vai falar, poxa vida, eu me doei 100% para o mundo e esqueci das coisas mais importantes. Olha o que ele diz aqui, repito, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos se torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Ele está chamando a atenção para os irmãos aqui, porque tinha crente naquele tempo que era para ser mestre, devido ao tempo, devido à exposição, devido àquilo que já havia recebido da parte do Senhor. Quinta exortação e penúltima, contra o desprezo. Hebreus 10, verso 19 a 39. A leitura agora é um pouco maior e eu vou terminar no 6º para nós orarmos. Tendo, pois, irmãos, ousadia
para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração e inteireza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros, para estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vede que se vai aproximando aquele dia, porque se pecarmos, ele é bem firme, olha, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serem desiluminados, suportades grandes combates de aflições, em parte fostes feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouco de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, aqui eu me incluo você, amém? Você pode ler aquele finalzinho, vamos lá? Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Sexta e última exortação contra a acomodação. Hebreus 13, verso 12 até o 17, eu termino aqui. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, olha, irmãos, saiamos, vamos parar de nos acomodarmos. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Está difícil, louve. Está difícil, testemunhe. Está difícil, sorria. Deixe as pessoas ver que você tem uma rica esperança e um avultado galardão que breve você receberá. Mas buscamos a cidade futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e da comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito de Deus, através dessa epístola, que é tão rica, tão preciosa, que nós poderíamos passar aqui 3 meses estudando Hebreus e nós não conseguiríamos cavar
tão profundamente com a riqueza que esse texto nos proporciona e nos permite. Não falei aqui dos heróis da fé. Quantos homens de Deus, catalogados em Hebreus capítulo 11, que fizeram diferença nas suas gerações e que são modelos e exemplos para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé. Portanto, meu irmão, seja animado, seja exortado, seja levantado por esta palavra. Retenha firme a confissão da vossa esperança, porque grande é o seu galardão na eternidade. O que Deus fizer para nós aqui é bênção, que nós podemos contabilizar e dizer: muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito para mim nesta terra. Mas aqui nós estamos de passagem. O nosso lugar permanente é com Ele na eternidade. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Pois não. Quando nós falamos homens, nós falamos no sentido genérico. Homens e mulheres, perfeitamente. Se assim fica melhor, assim será. Amém? Que Deus abençoe os homens e as mulheres desta igreja. Amém? Os jovens, os adolescentes, também as nossas crianças. Amém. Feche os seus olhos. Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado por essa manhã tão preciosa. Preciosa não é porque eu estou aqui no púlpito falando. Preciosa porque a presença do Senhor é viva e real aqui no nosso meio. Preciosa porque o Senhor tem cuidado de nós de uma forma preciosíssima. E nós sabemos que o Senhor continuará cuidando da tua igreja, exortando-a a permanecer firme na fé, na esperança, no amor, a não retroceder jamais, a não se desviar 1 milímetro sequer e jamais deixar de congregar, tanto quanto mais aquele grande dia se aproxima. Abençoe meu irmão que está frio, que está machucado, que está ferido. Abençoa, meu Pai, nesta manhã. Se tem alguém aqui esfriando na fé, que o Senhor possa meter fogo no coração dele e dela. Que o Senhor possa levantar aqui homens e mulheres renovados, restaurados, restabelecidos, ó Deus, consonante e o propósito da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo faça como fez com os hebreus no tempo da perseguição, no tempo de grande adversidade. Aguenta firme, caminhe, não pare, vá, não se detenha, porque quem foi ontem é hoje, quem é hoje eternamente será o mesmo, o seu Salvador Jesus Cristo, aquele que te sustenta, aquele que te guarda, aquele que te protege, aquele que te faz mais do que vencedor. Portanto, meu Deus, derrama a Tua graça sobre cada aluno aqui nesta escola dominical, sobre os nossos amados irmãos presentes aqui, nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, que a boa mão do Senhor esteja a enriquecer e a levantarmos-nos para que possamos servir o Senhor enquanto é dia. Muito obrigado por essa igreja existir na nossa vida e que o Teu nome seja glorificado sempre aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode dar um abraço aí no seu cônjuge, se quiser pode até dar um beijo.